Você comentou no capítulo passado, que tivemos a ocasião de iniciar, falando sobre a sua infância, o seu início de estudos. Agora, e os sonhos? Se realizaram ou continuam a ser sonhos? Eu acho que se realizaram todos, e é uma coisa que me dá um pouco de medo. Viu? Porque tudo que eu quis ser, eu fui, tudo que eu quis fazer, eu fiz, tudo que eu projetei, eu realizei, tudo. E me dá medo, porque depois de cair de asa delta e ficar 4 meses imobilizado, entendeu? Voltar a andar com dificuldade, com um monte de fisioterapia, aquela coisa assim. Quem já queria andar de asa delta? Porque quem não andou quando tinha 16, 17, 18 anos? Precisou ter 50 já para fazer uma bobagem dessas, entendeu? Aí eu digo assim, não, até isso eu fiz, deu certo. Queria ir morar no mato, estou morando lá, entendeu? Assim, contato com natureza, sem formalidade nenhuma, não é condomínio chique, está numa estrada de terra, perto de gente comum, com quem eu me dou bem com todo mundo. Tudo o que eu quis fazer, eu fiz. Fui professor visitante na Universidade Autônoma de Barcelona, fiz pós-doc na França, andei pelo mundo, né? Não tenho nada mais que pedir. E uma coisa é muito interessante, eu passo a ficar com medo, porque quem já fez tudo, quem já encerrou as atividades, está encerrando as atividades, então não tem mais nada para fazer aqui, você me entende, né? Então essa é uma coisa que me dá um pouco medo, porque eu não tenho mais o que planejar e fazer de diferente, né? Eu já fiz tudo. E hoje eu tenho assim filhos formados, prole formada também, tenho 2 netos, o que mais eu posso querer? Deus foi muito bom comigo, me deu tudo, até o que eu não pedi ele me deu. E os estudos? Isso é uma outra coisa diferente, né? Porque estudo é uma coisa que tem começo e nunca tem fim. Você começa a estudar e formalmente ou informalmente continua. Eu sempre estou me formando, autoformando. Eu já tenho lido tudo de botânica, tudo de apicultura, tudo de ecologia, e vou me aprofundando nisso. E exatamente pela proximidade com outras áreas da universidade, porque você vê bem, é um publicitário só, mas ele está lendo, está estudando. Eu faço perguntas, indago, coisa assim. E a outra é com o próprio texto, que eu trabalho hoje. Eu me sinto poeta, eu sou um poeta, eu trabalho com a poesia, e eu muito isso, o impacto que essas coisas têm. Até mesmo aquela pessoa que te encontra e diz assim, não gosto nada do que você escreve. Eu digo, eu não escrevo para a senhora, eu não escrevo para o senhor, eu escrevo para as pessoas. Eu lamento muito. O que a senhora gosta? Então, normalmente, nessas descrições que essas pessoas fazem para mim, e não são poucas, são várias, que me encontram e cobram, né? Porque com essa coisa de Facebook e YouTube, tem 617 videopoemas no YouTube, está lá. E tudo replicado no Facebook. São 106 livros, 64 são de poesia, né? Então, as pessoas leem e falam. Aí, depois da descrição da pessoa, que a pessoa vai, eu digo, então me desculpe muito se eu... Mas até alguma coisa que a senhora ou o senhor fez. Não, eu só não gosto do que você escreve. Pela descrição do que gosta, é justamente o que eu não gosto. Entendeu? Mas eu não falo para a pessoa.
E as lembranças de todos esses estudos? Eu guardo boas lembranças de professores, principalmente de professores. Eu fui aluno de dois grandes antropólogos, um na graduação, que era o professor Dr. Egon Schaden, que naquele momento do início da Escola de Comunicações Culturais, depois Escola de Comunicações e Artes, ele era professor de Sociologia da Comunicação, ele fazia o contato com os índios Chucarramãe. As aulas deste homem eram verdadeiras exposições de uma experiência que ele estava vivendo cientificamente na floresta, e ele trazia os irmãos Vilas Boas, que eram dois grandes sertanistas que estavam aí, trazia especialistas. Um outro nome que também muito conhecido e emblemático no mundo da educação, que era professor da ECA, da Escola de Comunicações e Artes, e não do departamento do Instituto de Matemática e Estatística, era o professor Oswaldo Sanjorge, autor da Matemática Moderna. E ele trouxe o professor Bulli, o concebedor daquela álgebra booleana, binária, trouxe nomes importantíssimos para o Brasil para falar de uma coisa aparentemente árida, que eram números. E eu lembro, inclusive, da aula que o Bulli deu, que o Bulli queria saber em que língua que ele ia falar. E aí tinha um gaiato lá na sala, falou assim: eu falo Esperanto. Era um aluno de Esperanto, daqueles cursos que hoje Esperanto é uma coisa tão distante da gente, tem gente que nem sabe o que é Esperanto. O Bulli fez uma palestra, ele falava bem Esperanto, e o Sanjorge traduziu para o português. O professor Sanjorge morreu, essa gente toda desapareceu. Hoje existe uma febre de um produtivismo na universidade, trabalhos científicos, com a quantificação da CAPES. Eu tenho ideias a esse respeito, que oportunamente até posso falar, mas o detalhe é o seguinte, que os nomes em si estão desaparecendo. Outro nome importante, o professor Mário Guimarães Ferreira, que foi um botânico, e nota que tudo são nomes fora da minha área de formação. Botânico, o professor Oswaldo Paulo Foratini, que apesar de médico era um grande entomologista, o Vanzolini, o professor Vanzolini, que foi, na época, era diretor do Museu de Zoologia e Etnologia da USP, pessoas assim que são grandes recordações, saudosas recordações que eu guardo comigo, porque foram aulas que não tinham nada a ver com a estrutura curricular do curso em formação, mas que eram grandes aulas e que ficaram para o resto da vida. Você citou no capítulo passado sobre a leitura de um livro e que despertou em você alguma coisa. E eu perguntaria, o que despertou o rumo a ser seguido como sua carreira? Pois foi exatamente o contrário. É engraçado isso. Foi exatamente quando foi a falta de leitura sobre publicidade, porque explicando melhor, talvez se tivesse alguma coisa, um trabalho clássico ali nos anos 70 sobre publicidade, eu ia me aprofundar naquilo e ia desdobrar num outro assunto e não teria ficado na publicidade. Mas eu fui fazer pesquisa na Marplan, que era uma empresa de pesquisa de opinião e mercado, não é? Depois eu fui trabalhar numa pequena gravadora, na época era uma coisa difícil, essa coisa de trabalhar no mercado da música, no ambiente da audiência musical, e não tinha literatura sobre isso. O primeiro livro que teve sobre música, audiência de música popular, quem escreveu fui eu, que aliás é meu primeiro livro, que é Mercado da Música, Disco e Alienação, que resultaria mais tarde, uns 10, 12 anos depois, naquele Rock nos Passos da Moda. E eu nunca tive acesso a esse tipo tinha que ler alguma coisa de uma área correlata,
fazer ilações. Então, talvez tenha sido a falta de leitura que tenha me levado para esse lado profissional da publicidade. E foi o excesso de leitura que me tirou dela. Então, conte para nós o início de tudo. Da vida acadêmica? A vida, exatamente. Bom, foi interessante isso daí, porque eu, na época, trabalhava fazendo pesquisa de audiência musical, tinha acabado de concluir o curso de Relações Públicas, com uma matéria na qual eu não trabalhava, e fazendo essa pesquisa eu conheci, tive contato com uma professora que chamava Jaqueline Moran Dantas, que era professora de produção de discos e recursos. Não, produção de discos, no curso de editoração da USP. E ela me falou, sabe, Tupã, eu estou indo embora. Eu vou morar fora e tal, e vou sair da ECA e do departamento, e vou largar essa disciplina, e eles vão abrir concurso. Você não quer ser professor? Eu digo, eu quero, mas como que eu vou ser professor? Não, que vai abrir um concurso lá e você pode se inscrever e fazer. E foi desse modo que eu fiz o concurso. Tirei o segundo lugar no concurso, não ganhei o concurso. A pessoa que ganhou era um notável, está vivo por aí, né? Vamos deixar ele fora dessa história, por causa do comportamento dele. Ou eu conto o nome ou omito o comportamento, né? Mas o comportamento é mais interessante que o nome dele. Aí ele tinha que fazer exame médico. Foi avisado, sua nota foi 9,75, eu tirei 9,65. O senhor tem que trazer os documentos, fazer exame médico e tal, aquela coisa de serviço público. Ele fez tudo direitinho e levou o guia do exame médico no departamento pessoal da escola. Aí entregou, está tudo aqui, agora o senhor tem que ir no departamento e tomar posse. Tem um termo de posse lá que o senhor tem que assinar. Sim, tal. Aí ele ia saindo, e ele pôs assim a cabeça por baixo do guichê, tem aqueles guichê que tem aquela roda em cima. Ô mocinha, quanto é que eu vou ganhar mesmo? Qual é que vai ser meu salário? E ela falou, lá da mesa ela falou. Naquela época tinha uns cinzeiros, todo mundo fumava, e tinha um cinzeiro, em cada guichê tinha um cinzeiro. Ele deu um chute, como se diz, uma bica naquele cinzeiro, e saiu falando palavrões pela escada abaixo e dizendo, imagina eu perder meu tempo para vir depois fazer tudo isso para ganhar esta, e falou um palavrão de novo. E aquele cinzeiro saiu rodando assim. E lá no fundo vinha o diretor da escola e viu aquela cena, e dizem, porque eu não estava lá, eu não vi, diz que ele parou o cinzeiro que nem um jogador de futebol quando pisa na bola. E o que está vendo? Aí contaram para ele. Ele foi lá, e se ele não quer tomar posse, chame o segundo lugar. E foi assim que me chamaram, eu tomei posse. Isso foi em 1978, está fazendo 40 anos. Eu já era, na época, docente voluntário, que era uma figura estatutária, que depois foi extinta. Mas assim, foi assim que eu entrei na ECA, como professor. E ali eu fiz mestrado, depois fiz o doutorado, fiz a livre docência, até chegar no concurso titular, e aí sim eu entrei na área de publicidade como um professor titular de estética em publicidade, que era exatamente a minha praia, o que eu sempre tinha feito, com muita leitura, né? E também muita produção, muito livro, muita aula, DVD, muita aula escrita e tal. Mas foi assim que tudo começou. O seu estilo de ser foi de liderar ou de ser liderado? Nem uma coisa nem outra. E essa pergunta já me foi feita uma vez. Há muitos anos, alguém conversando comigo informalmente, numa mesa de cafezinho lá dentro da USP, eu tinha acabado de perder uma eleição. Isso é uma coisa minha. A estrutura institucional leva a eleições. Chefia de departamento, presidência de comissão, direção, vice-direção, até o cargo de reitor, é sempre regido por eleições. E se você não se candidata, você não concorre, não sabe. E foi assim que eu me elegi diretor da escola, aliás, o primeiro aluno de graduação a ter
dirigido a Escola de Comunicações e Artes. E foi dessa maneira que eu, tomando um cafezinho, depois de ter perdido uma eleição de diretor, a segunda vez que eu me candidatava, aliás, a terceira vez que eu me candidatava, perdi na primeira vez, ganhei na segunda, na terceira eu perdi, na quarta, e na quinta, e na sexta, e recentemente na sétima vez eu perdi a eleição. Você é mais líder ou mais liderado? Me perguntava essa professora. E eu falei, olha, nem uma coisa nem outra. Porque eu tenho ideias próprias que divergem majoritariamente do contexto político e também ideológico da instituição, sem entrar no mérito do significado disso, mas é verdade. E também, por ter ideia própria, eu não tenho necessidade de liderar. Não tenho necessidade, porque eu tenho um espírito eu sou meio lotação. Aí depois disso até fiz um poema sobre isso. Eu sou como uma lotação. Ele vem, tem gente no ponto, para. Se quer subir, sobe. Vamos embora. Quero descer, desce. E vou até quando chegar, que eu ponho o dia que eu puser aquele negócio assim, recolhe lá em cima, não entra mais ninguém e eu vou embora, vou sozinho. Né? E aí, assim, mas como é que eu consigo sobreviver nesse meio tendo essa característica? Porque eu sou meio autista, eu falei assim, sabe? Que o autista, ele se recolhe no seu canto e aí ele faz aqueles seus gestos, as suas práticas e tal, ele não está preocupado com o entorno. Mas sempre tem alguém da família, um amigo, uma outra pessoa, que acha interessante e chegam perto e apreciam, assistem. E, às vezes, o próprio autista entra em sintonia e conversa com essas pessoas. É o meu caso. Eu institucionalmente, eu sou meio autista. As convicções, muitas vezes tiveram que ser mudadas ou você nunca abriu mão delas? Não, isso daí sempre. Uma das coisas que tem na minha biografia é a mudança permanentemente, mas não mudo assim porque é moda agora pensar daquela maneira, não necessariamente. A mudança advém com um processo racional de constatação do que eu não estava efetivamente certo. Então, eu acho que a gente tem que mudar, mas muita coisa que é considerada hoje certa, que eu já acompanhei, eu hoje sou contrário. E eu, para dar um exemplo muito rapidamente assim, eu falo, por exemplo, a pós-graduação no Brasil é regida pela Fundação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior, a CAPES. E a CAPES é uma falsa democracia. Todo mundo que está nesse ambiente acadêmico defende muito a democracia. É próprio da área acadêmica ser democrático e democrata, porque é uma coisa natural, que a soma das ideias, as decisões sejam coletivas e tudo. A CAPES é tudo indireto, é pior do que naquela época dos colégios que se elegiam aqui, governador, presidente, prefeito, a CAPES é tudo indireto. Não adianta fazer a simulação de que eu consultei os meus pares e vou votar conforme... Não, o voto tinha que ser coletivo. E a CAPES mantém sistematicamente um equívoco que é a quantificação da produção acadêmica. Então, por exemplo, eu já fui favorável a que existisse a CAPES, hoje eu sou contra. E eu sou contra porque a CAPES se transformou num franchising, como ela regula toda a pós-graduação no Brasil, é como se fosse a franquia do McDonald's. Se você tem uma franquia do McDonald's e não faz o sanduíche de acordo com o modelo, com a medida, com o tempero do McDonald's, você não pode mais ter aquela franquia. E a CAPES é a mesma coisa, para manter um programa e dar nota para os programas de pós-graduação. Então, é uma grande bobagem. E aí, na esteira dessa franquia, chamemos assim, tem a agência de viagem, que é o CNPq. Eu hoje sou visceralmente contrário a bolsas, majoritariamente,
oferecer gastar o dinheiro público com um assunto que não traz mudança nenhuma. Você precisa, na pesquisa científica, comprovar que está desenvolvendo um medicamento, uma prática nova, social, uma estrutura diferente, uma tecnologia que vai melhorar a vida das pessoas. Agora, por exemplo, no campo da propaganda, tem milhões de trabalhos sérios. Não é que são trabalhos bobos, são sérios. É assim, a propaganda é criança, os jovens e os velhos da propaganda de cigarro, propaganda de medicamento, propaganda de cerveja. Tem uma tonelada de fio. Agora, eu pergunto, qual é o trabalho científico de propaganda em qualquer lugar do mundo, um só, que tenha mudado a forma de fazer propaganda? Não existe. Então, por exemplo, hoje eu mudei. Eu sou contra essas agências que financiam, gastam dinheiro público com bobagem. Na sua opção de realizações, você tem como lema realizar por realizar ou realizando? Não, a minha meta de vida foi sempre fazer as coisas para que houvesse um aprimoramento das pessoas que estão no entorno, sejam eles os alunos, nas administrações por onde eu estive, dos funcionários que trabalham ali, de todo mundo, ou então simplesmente fazer por prazer, alguma coisa fazer por prazer. Quando essa coisa que eu faço por prazer, que no caso é a poesia, ela não está ligada a ninguém. Eu faço porque gosto, eu sou meu principal leitor. Agora, quando eu estou associado a um contexto público, institucional, eu faço sempre pensando no coletivo. Bem, você percebe a profundidade do que estamos aqui ouvindo e que eu creio que serve para você como exemplo de vida e de escolha do que você se propõe a fazer. Não perca o próximo número. Because of who you are, Jehovah.